Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 7 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 24 a 28. De acordo com a sua conduta. O Filho do Homem, Jesus, voltará e retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Talvez alguém de nós teria esperado a frase de acordo com a sua misericórdia. Mas Jesus fala claro: cada um será julgado de acordo com suas obras, sua prática. Jesus nos convida a levar muito a sério a nossa fé. Quem busca se esquivar do sacrifício, quem tenta se poupar da cruz, quem não quer morrer por Jesus, encontrará a morte e se perderá para sempre no fogo do inferno. Nem a misericórdia de Deus poderá salvá-lo, porque ele, com a sua prática de vida, diz que não quer Deus, não quer o amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. O texto grego do Evangelho de Mateus diz: o Senhor retribuirá a cada um de acordo com a sua prática, ou seja, com as suas obras, com a sua vivência. Esta palavra, praxe, prática, lembra muito a frase de Jesus: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu digo? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Mas aquele que as ouve e não as pratica é semelhante a um homem que construiu sua casa sobre a terra movediça, sem alicerces. A torrente investiu contra ela e ela logo caiu, e grande foi a ruína daquela casa. A vida se decide na base da prática, ou seja, das obras, da vivência, e não na base das pias orações ou pios desejos. Como fala o ditado, o inferno está azulejado de boas intenções, mas fica inferno. São as obras que evangelizam e não as palavras. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. As obras boas são um sinal claro de salvação. De um lado, é claro, bem sabemos, que não é com as obras que se compra a salvação, porque ela foi ganha pelo sangue de Jesus e não pelos nossos merecimentos. Do outro, porém, as obras são a bacia que acolhe a salvação, são o cofre que acolhe o tesouro da salvação. Sem obras, o tesouro da salvação se derramará no chão e se perderá. Várias vezes lembramos que, na Bíblia,
a palavra amor é sinônimo de ajuda, auxílio, porque a Bíblia diz que o amor vive somente nos seus atos. O amor que não se expressa nos atos não passa de uma assombração. Não amemos só com a língua, mas com os atos e de verdade, diz São João. A fé sem obra é morta, diz Santiago, e acrescenta: de que serve, meus irmãos, dizer tenho fé, se não tiver obras? Poderá talvez sua fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e desprovidos de alimento de cada dia, e alguém lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem lhe dar o necessário para a vida corporal, de que adiantaria? Assim também acontece com a fé. Se não for acompanhada pelas obras, por si mesma está morta. O cristianismo é a religião das obras. Bem sabemos que a cultura dos hospitais nasceu dentro da cristandade. Basta olhar quantos hospitais, chamados Santas Casas de Misericórdia, existem no Brasil. São mais de 2.000. Todo hospital que se chama Santa Casa nasceu da igreja. Várias vezes falamos isso. É só olhar o que está acontecendo no Haiti, na nossa missão. Irmãos, o Haiti é um país que não tem lei e nem governo. Somente os princípios do Evangelho podem levantar o povo. Quem vai construir um hospital a não ser aquele que tem no coração o bem dos pobres? Aquele que tem Deus no coração, que tem o pensamento do bom samaritano na cabeça? A Missão Belém, na sua pobreza, está completando no Haiti uma estrutura igual a uma UBS e outra igual a uma UPA. E apesar das imensas dificuldades desse país, tudo já está funcionando antes de começar. Mesmo em ambientes precários, os nossos já chegaram a 4.000 consultas mensais. Temos 7 médicos, 16 enfermeiros, 6 agentes de saúde, 20 pessoas de serviço. Os pobres têm um hospital fora da porta de casa, têm um centro-escola com 3.000 alunos, de crianças de poucos meses a jovens de 18 anos. Não é esse um milagre do amor? Quem está sustentando essa imensa corrente de amor são vocês, padrinhos. São milhares de pessoas dos grupos de evangelização e amigos que todo mês sustentam com 50 ou 100 reais. Parece pouco, mas são os 5 pães e 2 peixes que Jesus multiplica, e o milagre acontece. A fé, em qualquer parte do mundo tenha se espalhado, sempre se tornou prestativa e operante. Podemos pensar até no nascimento da nossa cidade de São Paulo, aqui no Brasil, 500 anos atrás. A poucos metros do nosso edifício Vida Nova, do prédio da Sé, o famoso prédio da Sé, onde acolhemos os irmãos de rua da Praça da Sé e da Cracolândia, surgia no ano 1554 uma pobre pequena igrejinha e uma escola, onde São José de Anchieta, Padre Nóbrega e os outros jesuítas acolhiam algumas crianças dos índios. A grande metrópole de São Paulo começou com uma igrejinha e uma escola. Você percebe como a história se repete? O próprio São José de Anchieta subia a serra de São Vicente, da praia de São Vicente, para o planalto de Piratininga, que seria hoje o centro de São Paulo. Subia com um saco de farinha de pau nas costas para seus pobres meninos índios, dos quais cuidava na escolinha, e várias vezes, assim conta em suas cartas, entrava mata adentro para curar os índios picados por cobras ou animais venenosos. A igreja é sempre prestativa e amorosa.
podemos partilhar nesse diário uma outra importante obra que a Missão Belém iniciou aqui em São Paulo, como prática de sua fé e de seu amor aos pobres. Trata-se da Nova Guadalupe, que acolherá 180 doentes graves que saíram das ruas e estão nas nossas casas. Essa obra já começou e vocês podem ver os trabalhos nessas imagens. Como vocês sabem, a Missão Belém acolhe aqui no Brasil 700 pessoas doentes que estavam abandonadas nas ruas. De certa forma, como fazia Santa Teresa de Calcutá, com a diferença que quem cuida destes irmãos são outros irmãos que saíram das ruas e têm uma saúde melhor, guiados pelos missionários. Náufrago salvando náufrago, segundo o lema da missão. Realmente não há ninguém que se interesse por estes irmãos doentes abandonados nas ruas. A Missão Belém os acolhe como uma família para quem não tem família, carregando-os até a morte. Com poucos meios, poucos recursos, mas com muito carinho, os acompanhamos até o fim. Infelizmente, devido ao longo tempo nos vícios, chega um momento em que a situação de saúde desses irmãos se torna mais grave e precisa de frequentes internações hospitalares. A finalidade da Casa Nova Guadalupe é acolher, em um clima familiar, esses doentes, oferecendo os cuidados básicos de saúde que uma boa família ofereceria e levando-os no hospital com frequência para resolver as crises que sofrem. Graças à entrega e à doação de muitos irmãos que saíram da rua e decidiram se doar na Missão Belém, podemos hoje acolher 700 doentes de que falamos e mais 1.600 pessoas que saem da rua. Ou melhor, a Missão Belém tem hoje no total 2.400 camas de acolhida para os irmãos de rua e estas sempre de braços abertos para quem deseja cortar com os vícios da rua e procurar uma restauração. Nesses últimos anos, vocês sabem, acolhemos mais de 100.000 pessoas em 160.000 acolhimentos, sendo que alguns voltaram mais vezes. Este enorme esforço de amor produziu 10 milhões de diárias, ou seja, proporcionamos 10 milhões de dias felizes aos pobres da rua. Imagine um pouco, irmãos, se o Estado tivesse que nos pagar por esse serviço. Mas não é preciso. Tudo surge do amor concreto e prestativo. Na base de sua conduta, sereis julgados. Vamos, portanto, arregaçar as mangas e fazer obras de amor, obras de misericórdia.
Jesus, supremo bom samaritano do homem, recompensará todos os que se tornam pequenos bons samaritanos desses irmãos abandonados nas ruas. Não é por acaso que a Missão Belém chegou a ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, exatamente por 2 ministros que produziram 30 páginas de nova jurisprudência, demonstrando a legitimidade das nossas casas de acolhida e o grande valor da Missão Belém para a sociedade. Assim escreve o ministro Gilmar Mendes, decano do STF. Nós conhecemos um pouco as dificuldades dos moradores de rua, de pessoas que não têm um teto para morar e a dificuldade de oferecer abrigos. Registro ainda que o juiz de primeiro grau reconheceu que as provas produzidas nos autos demonstram que as pessoas acolhidas pelo estabelecimento recebem bom tratamento e que o encerramento das atividades da instituição ensejariam o abandono de dezenas de pessoas que estão num ambiente saudável, organizado e respeitoso, relegando-as a lugar nenhum, facilitando que retornem às ruas. Os documentos trazidos aos autos revelam, por sem dúvidas, que as pessoas acolhidas na Missão Belém são bem tratadas, com alimentação orientada por nutricionistas, em um ambiente limpo e organizado e ainda livre de drogas, não tendo sido observado qualquer sinal de maus-tratos. Assim escreve o ministro André Mendonça, sempre do STF, sobre a Missão Belém. É inestimável e singular que os membros da missão residam nas mesmas instalações que os acolhidos, oferecendo-lhes, além do apoio religioso, a chance de construir uma família, conviver harmoniosamente e encontrar ocupação. A quem possua um mínimo de conhecimento dos locais onde se concentram as pessoas em situação de rua na capital paulista, é plausível, esperado e natural que estes mesmos missionários convidem estas pessoas para um abrigo. Porém, mais do que plausível, razoável, é inestimável e singular que os membros da missão, em suas casas de acolhimento, residam nas mesmas instalações que os internos acolhidos. Neste contexto, a alternativa oferecida pela Missão Belém revela-se claramente superior à completa ausência de qualquer suporte a estas pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. São palavras do Supremo Tribunal Federal que testemunham a estima do mais alto órgão jurídico brasileiro que se debruçou sobre a Missão Belém com uma profunda reflexão e 30 páginas de jurisprudência. Como isso foi bom, temos que agradecer a Deus. Isso nos ajuda a refletir. Vamos, portanto, agora ler de novo este texto tão fundamental para a vida de cada cristão. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem.
Podemos nesse momento escolher o propósito que nos guiará nesse dia, nos impulsionando a colocar em prática a nossa fé, com amor pronto e prestativo. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática esse nosso propósito. Quem perder sua vida por mim, vai encontrá-la. Paz e alegria a todos. Cada um será julgado pelas suas obras. Paz e alegria a todos. Sua vida por mim a encontrará, a encontrará, a encontrará. Quem deixa seu pai por mim, sua mãe por sua vida por mim a encontrará, a encontrar.